Fala, turma! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Raul Gouveia Advogados. E o tema de hoje é um tema muito interessante. A gente já falou sobre isso em outros episódios, mas hoje a gente vai destrinchar. Vamos falar com detalhes sobre esse assunto, tá? É a mesma coisa que você estivesse sendo atendido por nós. Vamos explicar detalhe por detalhe como funciona e como a gente consegue recuperar o seu dinheiro que você perdeu no golpe Pix. Sabe aquele golpe que você caiu? Seja qualquer tipo de golpe. Golpe do falso advogado, golpe do vai comprar um veículo, o veículo não existe, do falso parente, qualquer tipo de golpe que você perdeu esse dinheiro. A gente vai te ensinar agora o passo a passo para você recuperar esse valor. Às vezes as pessoas falam pra gente que vai procurar o banco, entrou, fez o médico, fez o vídeo de ocorrência, mas não conseguiu resolver. Porque, infelizmente, só isso não resolve. E a gente vai te explicar agora o porquê a gente resolve. Mas antes eu vou apresentar aqui quem vai participar desse podcast e quem vai explicar com a gente. Né, Lucas? Conta aí, se apresenta pra gente. E aí, Raul, muito prazer estar aqui, né? Muito importante esse tema, ultimamente está acontecendo bastante. Sim. Infelizmente, os golpistas estão evoluindo muito, né? Cada vez mais tem uma tática nova e os bancos, nem a gente está conseguindo acompanhar, né? Uhum. As pessoas, realmente, elas são muito passíveis em cair em golpe e a gente vai estar destrinchando agora, vocês vão estar entendendo como é ser atendido pela gente e vão ver aí qual é o seu direito e também o que fazer nesse tipo de situação. Exatamente, o golpe Pix está ficando cada vez mais comum, né? E a gente luta, né, para tentar recuperar o máximo de valores perdidos, né? Exatamente. E responsabilizar quem realmente é responsável, né, Débora? Exatamente. Vambora? Vambora. Bom dia, gente. É isso que a gente vai apresentar para vocês aqui, né? Um pouquinho do nosso atendimento, que a gente conversa um pouquinho com os nossos clientes e para vocês entenderem, né, que vocês têm direito, que existem partes responsáveis sim do golpe que não é você cliente, não é mesmo? Exatamente, é isso mesmo. No nosso atendimento, a gente sempre inicia os atendimentos com nossos clientes entendendo o caso dele, né? A gente sempre fala isso, né? A gente atende muitos casos de golpe e os casos são parecidos, né? Os golpes, a forma, o modus operandi dos golpistas são todos parecidos. Porém, a gente gosta de ouvir o cliente contando a história para que a gente entenda se realmente o caso dele foi questão de golpe realmente, e se foi questão de golpe, a gente passa para a próxima etapa, que é a nossa apresentação, explicando para o cliente a solução que a gente tem para esse tipo de situações, né? E é importante a gente destacar no primeiro ponto qual que é a nossa missão nesse sentido. A nossa missão, muitas das vezes, as pessoas, quando pegam o advogado que não é especialista também, ele vai tentar ir atrás do golpista, né? Quem aplicou o golpe ali. A gente costuma dizer que isso é mais responsável a área criminal, né? A área criminal com essa questão. Não adianta a gente ir atrás do golpista, que a gente dificilmente vai achar o golpista, a gente vai achar o laranja, que o golpista ele não se expõe, não vamos encontrar o golpista, vamos encontrar um laranja. E o laranja, muitas vezes, é difícil encontrar, e se encontrar, muitas vezes são pessoas de baixa renda, pessoas que não têm muita condição financeira e dificilmente ela vai conseguir ressarcir essa questão. Então a gente vai atrás de quem realmente é responsável e quem pode pagar isso. Conta pra gente, Lucas, quem é que é o responsável que pode pagar esse golpe que a vítima sofreu? Perfeito, vamos lá, vou falar diretamente com você, tá? Nesse tipo de situação, você caiu num golpe, você acredita realmente que só tem você e o golpista nessa história. Muito pelo contrário, tem duas figuras ainda que estão se escondendo ali no meio, que é o seu banco e o banco do golpista, que não protegeram você. Não trouxeram nenhuma proteção para você. Então, isso é a falha deles. E eles têm que ressarcir do bolso deles quando você tiver esse prejuízo. Então, o banco também está envolvido, Raul. Nesse tipo de situação, os golpistas em si, não adianta a gente ir atrás do golpista, porque o que importa é o dinheiro. Então, o dinheiro que a gente quer recuperar não é ir atrás do golpista. E para recuperar esse dinheiro, tem que ir atrás de quem realmente importa, quem falhou com você, que é o banco. Até porque atrás do golpista é a esfera criminal e é com a polícia, né? E não vai ter o dinheiro de volta, né? Sim. O que importa é o dinheiro da pessoa, a pessoa perdeu o dinheiro. Então, a partir do momento que ela perde esse dinheiro, não vai adiantar ir atrás do golpista, porque muitas vezes esse dinheiro já foi gasto, já sumiu, diferente do banco, né? O banco, ele realmente pode ressarcir. Sim. Então, é importante a gente destacar porque é muito comum a gente ter os clientes falarem pra gente: eu fui no banco, o banco falou que não pode fazer nada. E realmente, o banco vai falar pra você que não pode fazer nada. Mas a verdade é que eles podem fazer sim, porque você caiu no golpe, o motivo que você ter caído no golpe é porque o banco falhou na segurança. Se ele tivesse cuidado das seguranças, tivesse cumprido os procedimentos de segurança que o próprio Banco Central estabelece para eles, com certeza eles teriam evitado esse golpe, né, Lucas? Então,
E eles têm responsabilidade, por conta deles terem essa responsabilidade, a nossa missão é justamente isso, responsabilizar os bancos, né? Exatamente. No caso em questão, o banco, ele falha a partir do momento que ele não trouxe segurança. É a regra do Banco Central para os bancos, tá? Então, quando ele não traz segurança, não basta ele tentar te ajudar a recuperar esse dinheiro. Ele tem que tirar do bolso dele quando ele é responsável pela falha dele. Então, ele também tá na história. O banco, ele não pode se esconder nesse tipo de situação. Sim. E para deixar mais claro, né, Débora, a gente gosta de explicar para os nossos clientes quais são as causas que a justiça costuma reconhecer a responsabilidade do banco. Sim. A gente está falando aqui que o banco é responsável, que o banco falhou na por quê, segurança, né? etc. Sim, Mas sim. como? Isso é algo que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Porque a gente atende muitas pessoas que se sente culpada, né, por ter caído no golpe, sente ali às vezes até fragilizada. A gente já atendeu vários clientes que eles não contam nem pra família, né? Que caíram no Exatamente. golpe. Eu não posso contar pra minha família, E não quando conta, o conto. familiar ainda briga com ele, né? Tem casos que o familiar brigou. Para de Exatamente. falar, né? Corta os Exatamente. Sim. vínculos. Então, porque eles acham que a responsabilidade é deles, eles que fizeram o Pix. Tem casos realmente que o golpista é tão bom, ele influenciou tanto você que você acabou acreditando que era verdade e acabou você mesmo fazendo o Pix pra ele. Tem esse tipo de caso, mas tem casos de fraude também que ele consegue acessar a sua conta. Que é pior ainda, É né? pior ainda. Aí é uma falha pior ainda do banco. Que aí ele consegue fazer empréstimos, consegue sacar no cartão de crédito, fazer Pix na sua conta, etc. Mas tem casos específicos que a gente listou 10 casos específicos que o cliente costuma reconhecer, o banco costuma reconhecer a responsabilidade. O banco costuma falhar, na verdade, né? Que a justiça costuma reconhecer a responsabilidade do banco. Então, uma das principais, a gente vai listar aqui, são transações fora do perfil, que são as transações atípicas, né, Débora? Sim. Explica pra gente o que seria isso, a transação fora do perfil do cliente. Certo. Essas transações que é fora do perfil, que a gente chama que são transações atípicas, é aquela situação que, por exemplo, você tem uma movimentação X na sua conta bancária e simplesmente do nada você faz uma transferência de 10 mil reais, de 20 mil reais. Isso é uma transação atípica para uma pessoa que não tem, você não tem um vínculo de movimentações. Então, é essa questão onde o banco falha também, onde ele não verifica essas movimentações, porque nos extratos bancários, se você pegar na conta do seu celular, ir no banco, puxar um extrato, você verifica que lá consta todas as movimentações que você faz, os valores, para onde esses valores vão. Então, é nesse sentido que são as transações atípicas, onde o banco falha, que eles verificam, que eles veem, né, que tem um valor lá maior do que você faz a transferência, que é totalmente fora do padrão do cliente, e é nesse sentido que são as transações atípicas. É uma movimentação totalmente fora do padrão do cliente. Isso, Né? que o banco tem que identificar, né? A gente fala não, o Banco Central estabelece uma política que o banco tem que implementar, que é a política conheça seu cliente, né? Essa política conheça seu cliente seria basicamente o quê, Lucas? Explica um pouco melhor para eles o que é essa política. Correto. A política conhecer o cliente que o Banco Central impôs aos bancos é conhecer a pessoa para quem ele está abrindo conta. Quem é essa pessoa? Onde ela está gastando, quanto ela está gastando, quanto que ela ganha. Então, o banco ele te conhece, ele sabe exatamente aonde você gasta e quanto você gasta. A partir do momento em que você gasta algo com algo que você nunca gastou e um valor muito acima do que você costuma gastar, é um erro do banco também, ele não te tentar informar ou bloquear para te proteger, tudo bem? Isso, exatamente. Então o banco tem que identificar, né? Isso. O banco tem que identificar, saber a sua rotina de consumo ali, e se ele identificar que alguma coisa fugiu do seu padrão, ele tem que dificultar aquela transação. Porque muitas das vezes, essas coisas que fogem do padrão, muitas das vezes é golpe. E se o banco não identificar, ele facilita para que o golpista aplique o golpe em você. Então ele é obrigado a implementar essa política com esse seu cliente para poder evitar esse tipo de golpe. E se ele não evitar, não aplicar esse mecanismo, ele ajudou o golpista a aplicar o golpe. Não é não? E tem uma coisa que acontece muito também, Débora, que é a negligência no atendimento pós-golpe, né? Às vezes o cliente entra em contato com o banco, acabou de cair no golpe, entrou em contato com o banco para fazer a abertura do MED e o banco não faz bloqueio imediato e acaba que o cliente sai prejudicado nessa questão também, né? Isso. É o que vem muitos casos para nós, né, no nosso escritório, onde a gente pergunta, mas você entrou em contato com o banco, você chegou a comunicar, tal, ligou, foi na agência. A maioria dos nossos
casos os clientes vão, a partir do momento em que eles constatam que passaram por o golpe, né, sofreram um golpe, entram em contato com o atendimento do banco e a resposta é simplesmente assim: foi você que fez a transferência, foi você que colocou a sua senha, então a gente não vai se responsabilizar pelo que aconteceu. E é esse o atendimento péssimo pós-golpe que os bancos fornecem aos clientes, né? Eles não dão um respaldo, eles não nem procuram entender o que está acontecendo, quem foi a conta destinatária, tentar entender a situação do cliente, compreender o que aconteceu. Mesmo alguns clientes até com BO na mão, né, que Sim, vão no banco, eles realmente não dão o mínimo de atenção para o cliente, né? Isso, na realidade, é um modo de como o banco encontrou de se livrar das pessoas, né? Porque, inclusive, se eles estão na história, não é só tentar, né, recuperar esse dinheiro, mas também tirar do bolso, se preciso, pelo erro deles. Então, é o erro deles que entra na discussão. Não se sofreu golpe, ou se você fez o Pix, a questão em discussão é que o banco errou, não defendeu você. Então, é aí que vem o erro e é aí que eles têm que te ressarcir, não tentar somente recuperar seu dinheiro. Então, se eles identificaram um erro, eles têm que te ressarcir se não conseguirem o dinheiro de volta. Sim, exatamente. Então, a falha no atendimento pós-golpe é muito comum, viu? É muito comum o banco falhar no atendimento, que você acabou de abrir um golpe, acabou de sofrer, a gente atendeu um cliente recente, né, que ele sofreu o golpe, ele foi que tem o mecanismo MED, né, que você consegue contestar a transação ali na hora, né? O cliente acabou de cair no golpe, ele foi abrir o aplicativo dele para poder contestar ali Não a deixar. transação, o aplicativo foi bloqueado. Sim. Ele é a vítima, ele foi contestar, caiu no golpe, o aplicativo dele foi bloqueado. Aí teve que ir até a agência bancária para contestar. Nesse período que ele foi até a agência, o golpista já fez a limpa. Teve o cliente também que ele foi tentar fazer o MED diretamente na agência 20 minutos depois do golpe e ainda pediram para ele ir na delegacia fazer o boletim de E ocorrência voltar depois. para voltar depois é o tempo que o golpista Isso. some com o dinheiro. Então, se você abriu o mecanismo MED ou foi até o banco para contestar e o banco demorou para fazer a abertura, demorou para fazer o procedimento, ele falhou na segurança e ele é sim responsável por isso, porque os golpistas são muito rápidos. Eles vão fazer a transferência, vão cair o dinheiro na conta, fazer transferência para outra conta de forma muito rápida. Então, se o banco também demorar para fazer essa transação, demorar para fazer a contestação, ele participou do golpe e, novamente, volta a reforçar. Ele participou no golpe, ele tem que ser responsável por ressarcir você desse prejuízo que você teve, tá? Outra coisa muito comum também que acontece esse tipo de golpe, e a justiça costuma condenar os bancos a restituírem, é quando tem a falta de aviso prévio, né, de tentativa suspeita, né? Tem muita tentativa suspeita de contas de golpistas que aplicam muitos golpes, aquela conta foi contestada, mas o banco não avisa o cliente que aquela transação é suspeita, né, Lucas? Explica um pouco mais a gente sobre. Certo. Quanto a isso, o banco, ele também é culpado. O seu banco, ele é culpado no golpe, tá? Por quê? Quando ele vê que, às vezes, a conta ela já foi contestada, essa conta que você está transferindo, né? Às vezes já foi contestada por golpes anteriores, já foi indicada por outras pessoas. Quando ele vê isso e não tenta te avisar, ele também está cometendo um erro em tentar te proteger. Ele deveria te proteger e não te protegeu nessa situação. Uma mensagenzinha que seja, essa conta foi indicada por golpe. Você pode estar caindo num golpe. Quando não acontece isso, você faz um Pix e cai num golpe, o banco é culpado também. Exatamente. Então o banco tem que pelo menos enviar uma notificação. E que tem alguns bancos, a gente já sabe que eles fazem isso, né? Às vezes você abre o aplicativo de ligação, ele fala que você poderia estar caindo no golpe. É uma transação. O que o banco deveria fazer? Você faz uma transação atípica, igual a Débora explicou ali. Fez uma transação atípica. Ele percebeu que é atípico, ele tem que fazer um aviso ali, a notificação no aplicativo. Tem banco que liga. Sim, tem banco que faz exatamente. Uma ligação. Então eles precisam fazer isso. Outras situações também são golpes realizados em contas recém-criadas, né? Existe muita questão que os golpes abrem a conta somente para aplicar golpe, né? Eles abrem a conta só para poder aplicar golpe. Então, se o banco identifica isso, o banco tem que identificar isso, na verdade, né? E identificar o banco responsável também, né, Débora? Isso é normal acontecer também, né? Exatamente. Essa questão da conta recém-criada é uma responsabilidade do banco também, porque a gente explica para os nossos clientes que está muito fácil, né? Ultimamente, você abrir uma conta, você com o seu RG, você consegue abrir essa conta digital, principalmente nos bancos digitais, né? E tá muito simples, né? Essa questão de abrir conta. Então, os bancos, eles estão. A gente fala que o banco, ele é a arma
arma do golpista, porque os golpistas eles saíram das ruas, né, com a arma ali em mão, tentando assaltar a pessoa andando na rua, e agora veio para a internet para poder aplicar golpes. Então o banco ele tá facilitando isso para essa questão da criminalidade mesmo, de abrir conta para eles, essas contas recém-criadas receberem diversas movimentações. Então é uma questão que está sendo muito prejudicial, né, Lucas, para os clientes. Exatamente, os bandidos, né, os bandidos convencionais, eles deixaram de ir para as ruas, até porque a pena deles é maior se eles forem presos, e foram pro golpe. Então, a partir do momento que o banco permite-se ser a arma do golpe, porque se não existisse esse banco, como ele receberia o seu dinheiro? Não teria como. Então, o banco permitiu abrir essa conta para ele, permitiu ser o instrumento do golpe. Então, o banco do golpista, ele também é culpado nesse tipo de situação. Uhum. Isso que você falou da questão da criminalidade aumentando, né? Tá aumentando muito o crime de estelionato e tá aumentando justamente por isso, porque o roubo, a pena é maior do que o crime de estelionato. Tem as pessoas que são presas por estelionato, muitas das vezes nem presa fica, né? Só paga uma multa, Exato. né? Então, é por isso que o estelionato, eles estão aproveitando aí, tá aumentando muito o crime de estelionato. E outra coisa também é que as pessoas às vezes nem denunciam. Muitas das vezes as pessoas nem denunciam. Por isso que é a importância do boletim de ocorrência. Você sofreu um golpe, você precisa denunciar. Você precisa pelo menos abrir o boletim de ocorrência. Porque a polícia vai registrar que esse crime aconteceu, que esse estelionato aconteceu, e pelo menos ela vai investigar e vai entrar no banco de dados da polícia ali para poder saber o número de estelionatos. Que tem muitos estelionatos que não são nem registrados porque as pessoas não denunciam, Sim. né? E, Débora, a movimentação atípica na conta do golpista também é considerado falha do banco? Também o banco tem que identificar Sim, isso? também é uma consideração de falha, né? Como a Sim. gente havia explicado aqui. A primeira falha do banco do golpista é a abertura de uma conta para uma pessoa que não tem a qualificação correta, eles não verificam quem é essa pessoa, e a partir do momento que essa pessoa abre, a gente explica que o golpista, ele não aplica golpe em apenas uma pessoa, em um dia e daqui 3 meses ele aplica outro. Não. No mesmo dia, o golpista ele aplica diversos golpes de altos valores e numa semana assim, valores exorbitantes, né? Então é nesse momento em que o banco dele falha, porque é uma conta recém-criada. A pessoa recebe diversos valores, né? TED, Pix, enfim, de pessoas aleatórias. E aí é nesse momento que o banco falha em não verificar o que está acontecendo, em não bloquear esses valores, em não entrar em contato para verificar se é golpe, se não é, ficar ali em alerta, né? É isso que a gente explica para os nossos clientes, que também é uma falha do banco responsável pela conta do golpista, né? Exatamente. Sim, porque a gente fala bastante nos atendimentos que tem dois tipos de situações que os golpistas aplicam golpe, né? A primeira, a conta é sem criada, a gente já falou, né? Sim. Cria a conta somente para aplicar golpes. E a segunda é aquela movimentação atípica realmente, né? Que a pessoa tem ali, recebe o salário dela de um salário mínimo, recebe vale Bolsa Família, recebe o salário dela normal todo mês ali, e de repente a pessoa conta para um golpista e começa a receber vários Pix de 1.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, do nada. O banco, com a política conhece seu cliente, ele tem que identificar essa falha, tem que identificar que isso é uma movimentação atípica, e a gente costuma frisar bastante. Qual que é a obrigação do banco quando identifica uma movimentação atípica na conta do golpista? É uma conta normal, que ela recebe salários normais ali todos os meses. De repente, recebendo vários valores ali estranho, que é típico de golpe, quando você começa a receber vários Pix de R$ 1.000 na conta, Pix de 10, 20, que não é normal você receber, isso é típico de golpe. O banco tem que identificar qual que é a obrigação do banco, isso é o Banco Central que estabelece. O banco obrigatoriamente tem que bloquear esses valores por conta de suspeita de golpe. Bloqueou esses valores, o que o banco tem que fazer? Notificar o proprietário da conta, falar, ó, me justifica aqui de onde vem esses valores, são valores lícitos? Do que é esses valores? A gente sabe que a pessoa não vai comprovar, não vai justificar de onde é esses valores, porque é golpe. Então, o que o banco tem que fazer? Obrigatoriamente, ele tem que restituir esse valor, voltar para a conta destinatária, a conta que veio. Quem fez o Pix. Então, isso é um mecanismo de segurança que evitaria muitos golpes se o banco fizesse isso, mas os bancos não fazem, infelizmente, e por conta disso eles facilitam no golpe e a justiça, identificando isso, ela acaba condenando os bancos a restituírem as vítimas que foram vítimas de golpe, né? Lucas, outra situação também que acontece muito é golpes recorrentes do mesmo banco, né? Principalmente essas contas digitais, essas fintechs aí, né? Tem muitos golpes, isso foi identificado. A Judiciário também costuma reconhecer a responsabilidade do banco também nesses casos, né? Exatamente, é que nem a doutora Débora já falou, né? Essas fintechs, principalmente, que são as contas digitais, elas estão facilitando muito a aplicação de golpe. Principalmente são os golpistas que usam esses bancos. Facilidade para abertura de conta,
facilidade para aplicação de golpe porque eles não estão identificando. Então, começa a vir recorrência, né? Muitas reclamações, muitos processos, e quando a justiça vê essa reputação do mesmo banco levando várias reclamações e vários processos no mesmo sentido, facilita muito no reconhecimento de que o banco realmente falha e de que ele realmente é responsável. Sim, sim. Outra coisa importantíssima também que acontece, principalmente em fraudes, né, é vazamento de dados, né? Infelizmente está acontecendo muito hoje em dia, Uhum. e se for comprovado isso também, a gente consegue responsabilizar o banco, né? Exatamente. O vazamento de dados, no caso, é pior do que um golpe convencional, porque o golpe você ainda está no controle, você que fez o Pix. Agora, a questão da fraude, o golpista conseguiu entrar na sua conta no local que era totalmente particular e deveria ser seguro. Então, o seu banco ele falha totalmente nesse vazamento de dados, porque como ele conseguiu essa senha? Como ele conseguiu acessar a sua conta? Muitas das vezes realizam empréstimos, muitas das vezes realizam vários Pix, então a pessoa ela sai totalmente lesada quando tem essa invasão. O vazamento de dados é muito mais grave. Isso. Às vezes o vazamento de dados facilita também o golpe, né? Porque existe golpes também que a pessoa vazou os dados da pessoa, a pessoa liga pro cliente, se passando pelo gerente do banco, passa todas as informações dela, sou gerente do seu banco tal, o seu gerente antes era Sim. fulano de tal, né? Agora sou eu. Até o E, nome do gerente ele até o gerente sabe. ele sabe, Exatamente. sabe o Sim. tempo que a pessoa tá, então a pessoa Agência, acredita que conta. a agência, a conta, então vazou todos os dados que a pessoa sabe, acredita, na verdade, que realmente é o banco. Pô, ele sabe Sim. tudo, sabe minha agência, sabe minha conta, sabe o nome que é do meu gerente, sabe tudo. Então, isso facilita o golpe, a pessoa acaba caindo no golpe. É uma coisa muito importante a gente falar também. Todo mundo está sujeito a cair em golpe. Até a gente que trabalha com situações, a gente que somos advogados, trabalhamos com questão de golpe, estamos sujeitos a cair em golpe. Então, a gente falou no início que as pessoas às vezes se sentem envergonhadas, a gente fala, não se sente envergonhada não, porque isso é normal. Infelizmente, eles estão facilitando muito, os bancos estão falhando, os golpistas estão cada vez mais se modernizando, cada vez mais enganando, então todo mundo está sujeito a cair em golpe. Hoje em dia os golpes estão aí e a gente tem que ficar cada vez mais esperto, né? Existe um termo chique, né? Uhum. É engenharia social, É o nome do verdade. termo, né? Esse nome, engenharia social, ele mostra que todo mundo é passível para cair em golpe. A engenharia social é quando o golpista ele faz toda uma história, ele ilustra uma história que deixa você cego. Então, até nós, advogados, somos passíveis de cair em golpe, mas o banco não. O banco ele é o sistema que te defende, ele é o sistema que vai impedir que você caia nesse golpe. A partir do momento que ele falha nisso, ele é o maior culpado na situação, porque ele poderia te defender. Todo mundo é passível de golpe. O banco poderia te defender e não defendeu. Isso. Falando em defesa do banco, né? A gente, nessa fase, depois a gente explica essas questões para o cliente, explica o que o banco pode falhar, a gente começa a explicar para eles como funciona o processo em si, né? A partir do momento que você nos contrata, entrou na nossa base de cliente, o nosso passo a passo sobre o que a gente vai fazer para poder ter sucesso no final do processo, porque a gente fala que esse processo não pode errar, né? Se a gente Exatamente. errar, a chance de perder é muito alta, mas se a gente seguir o procedimento que o Lucas vai explicar agora, a gente consegue ter mais êxito no processo, né? Explica Exatamente. mais pra gente, a partir do momento que o cliente fechou o contrato com a gente, qual que é o primeiro passo que a gente começa a fazer no processo dele? O que a gente precisa fazer nesse tipo de processo é provar que o banco está errado. É a única coisa que a gente precisa fazer. Para isso, a gente vem forte. A gente, primeiro de tudo, faz uma notificação extrajudicial ao banco, primeiramente, né, oferecendo uma proposta de acordo, né, para eles devolver esse dinheiro se eles quiserem, mas se eles não quiserem fazer esse tipo de acordo, a gente pede documentos que são essenciais e obrigatórios eles fornecerem. Então, por exemplo, a gente vai pedir que eles comprovem que era uma transação típica de você. O banco do golpista vai ter que comprovar que ele fez um estudo sobre esse golpista, que as transações que entraram na conta dele eram também normais. Então, eles têm que oferecer esses documentos. Muitas das vezes, eles não vão oferecer, porque eles sabem que se oferecerem, vão se considerar culpados. E é aí que a gente vem com uma ação judicial muito mais forte, falando, juiz, primeiro de tudo, quisemos fazer acordo com eles, não quiseram. Pedimos documentos obrigatórios, eles também não ofereceram. E é aí que o juiz fica muito mais pro nosso lado do que pro lado do banco, que ele sim tem que provar que é inocente. No caso, a gente só tem que comprovar que o banco errou na sua situação. Sim, sim. Porque essa notificação ajuda tanto na questão de a gente oferece uma proposta de acordo e ajuda também a gente produzir provas também, né? Produzir Exatamente. provas que o banco falhou. Que é importantíssimo a gente provar, né, Débora? Sim. Que o banco teve falhas do banco. Tudo aquilo que a gente falou anteriormente, a gente precisa
precisa provar que o banco falhou, que teve falhas, para a gente poder aumentar a nossa chance de êxito no final, né? Sim, exatamente. É por isso que é importante ter essa estratégia, né? Primeiro, tentar mais um acordo, mostrar para eles, ó, a gente está tentando de novo entrar em um acordo amigável, né? O nosso cliente já tentou entrar em contato, vocês recusaram. Estamos tentando novamente entrar em contato com vocês. E é igual o Dr. Lucas falou, eles negando novamente é mais uma prova contra eles de que eles falharam mais uma vez. E aí que já dá mais força para o cliente na parte judicial, né? Em conseguir o êxito, né? O que é muito importante de ter uma ajuda especializada, Raul, é o fato do advogado não se aventurar, ele usar uma tática certa, né? O que acontece muitas vezes é que o advogado já fala, vamos entrar com a ação, amanhã eu tô protocolando sua ação, mas aí o banco vem com uma defesa chamada litigância predatória. Tipo, o banco ele vem falando, você nem tentou resolver comigo antes de entrar com uma ação, e aí reverte a situação. O juiz ele fica muito mais pro lado do banco do que pro nosso lado. Então tem que saber usar com tática, porque se você perder essa ação, aí não tem como correr atrás. Então tem que usar de maneira certa, seguindo o processo certo. Isso. Que isso é uma fase pré-processual, né? A Isso. gente começa uma fase de negociação, uma fase pré-processual. Nada mais é do que preparar o processo, né? A gente prepara o processo para poder entrar com o processo com a chance de êxito muito maior. A gente faz uma preparação para poder entrar com o processo. Que infelizmente tem muitos advogados que fechou o contrato e já entra com o processo já. Exatamente. A gente faz uma fase pré-processual para a gente aumentar muito a nossa chance de êxito. E tá acabando dando certo também essas situações, Exatamente. né? A gente também explica para os clientes também, né, Lucas, a questão dos entendimentos dos tribunais, né? Que os tribunais hoje em dia estão entendendo, estão identificando que os bancos estão falhando e estão condenando os bancos a restituir os clientes, né? A gente costuma explicar para ele o que é jurisprudência, etc. A gente lê uma jurisprudência para o cliente ali, mostra para ele, né? Sim. Como é que fala. Mas tem uma decisão da STJ, né? Que é a súmula 479. 479, que ela fala. Explica pra gente, Lu, o que é uma súmula, o que é o STJ, para as pessoas de casa entenderem melhor, e aí depois a gente fala o que essa súmula fala sobre a questão das ações bancárias, né? Perfeito. Aulinha de direito. Uma decisão de um juiz normal, juiz de primeira instância ali, é uma sentença. Quando você apresenta um recurso e vai para os desembargadores, é um acórdão. E quando vai para a terceira instância, que são os máximos, são os ministros, que é o STJ, eles são o maior órgão de direito que tem, que é o STJ, tirando o STF, que é para questões de Constituição. De resto é o STJ. Eles produzem as súmulas, né, que é a decisão dos ministros. Então essa súmula, ela começa a meio que valer para todas as decisões dos juízes, porque nenhum juiz quer ir contra o chefe master deles, né? Então a súmula 479, que é essa do STJ, ela explica que os bancos eles também são responsáveis a reparar o dano, né, ocasionado pela pessoa, quando houver fortuito interno, principalmente se for para o terceiro, que é o golpista, né? O que é um fortuito interno? O banco, quando ele abre os serviços dele, que é prestar serviço bancário, ele corre um risco. E o risco ele tem que ser assumido por ele mesmo, que é eu posso ter clientes lesados por golpes. Então, eu sou culpado por isso, porque eu não trago segurança, eu não identifiquei uma transação atípica, então é o risco deles, e o tribunal já reconheceu isso. Então, é esse momento que o banco ele tem que reparar. E, inclusive, foi reconhecido pelo STJ e os tribunais convencionais, que são os juízes, estão entendendo dessa forma também. Exatamente. Eles falam que é uma responsabilidade objetiva do banco, né? Por Exatamente. fortuito interno. Fortuito interno nada mais é do que uma falha interna do banco, né? Um erro, né? Isso. Então a gente fala que se o banco não cumpriu aqueles procedimentos que a gente explicou, falhou naquela questão, eles houve um fortuito interno neles, eles erraram, então o STJ já fala que havendo um fortuito interno, o banco é responsável, é uma responsabilidade objetiva do banco o fortuito interno. Então eles falhando, a gente provando isso para o juiz, a chance de êxito e fazer com que o banco restitui isso para os clientes é muito grande. Que inclusive os bancos estão condenando sim os bancos a restituir os valores que as vítimas perderam e também dando moral, né? Exatamente. Dano moral hoje em dia está sendo presumido nesse tipo de situações, né? Isso. A questão do dano moral presumido é basicamente, a maioria das ações normais, né, a pessoa ela tem que comprovar que sofreu um dano moral. Então, tem laudo psicológico, tem exame médico. Nesse caso, pelo simples fato de acontecer o golpe, já é presumido dano moral. Então, você não tem que comprovar nada. Então, os tribunais já estão entendendo que também tem dano moral junto com a reparação do dinheiro que você perdeu. Claro, corrigido monetariamente. Sim. Então, se você acredita que você sofreu um golpe e que você não tem mais o que fazer, entenda que é sim
há sim uma possibilidade. Você abriu o MED, abriu o boletim de ocorrência, não acabou aí. Precisa procurar ajuda especializada e entrar com o processo judicial, porque a justiça está reconhecendo que é uma responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno. Então, se eles falham na segurança, não cumpriram os procedimentos de segurança e deixou você sofrer um golpe, eles cometendo fortuito interno e é responsabilidade do banco te indenizar sobre esse prejuízo que você teve, inclusive o judiciário reconhecendo que é presumido dano moral. Então, além do valor que você perdeu, você consegue recuperar também o valor por dano moral, também consegue receber um valor de dano moral no seu processo e restituir esse prejuízo que você teve, tá bom? Inclusive, isso já é a quebra de paradigma, né? Porque o Sim. banco faz as pessoas se sentirem culpadas. Então, entenda você que está me assistindo. O banco, ele tá tentando te fazer se sentir culpado, mas ele tá tentando se livrar de você. Já tem entendimento dos tribunais, já tem entendimento do Banco Central, que é o líder deles, de que se eles não te protegeram, eles são culpados. Então, eles têm que te ressarcir. Então, não leve isso para sua mente, não fica chateado com o que você sofreu, porque quem foi que falhou contigo foi o banco. Uhum. Eu recebo muitas mensagens nas redes sociais, os vídeos que a gente posta. Mas eu fiz tudo isso, abri o MED, fiz boletim de ocorrência e não aconteceu nada, o banco não restituiu. Realmente, o banco não vai restituir de forma espontânea. Você precisa procurar ajuda especializada, precisa entrar com o processo judicial para o juiz dar uma sentença condenando o banco a restituir. Porque se não fizer isso, o banco não vai fazer mesmo. Então precisa procurar ajuda, precisa procurar um advogado especialista de direito bancário para entrar com o processo, comprovar que o banco falhou, para aí sim o banco restituir. Porque se não for dessa forma, o banco não vai mesmo. Não adianta só abrir o MED e o boletim de ocorrência que o banco vai falar que a culpa é sua. Mas, falando em processo, né? Débora, você consegue falar pra gente quanto tempo? É uma pergunta muito comum dos clientes, né? Sim. Tá, mas quanto tempo vai levar isso aí? Qual é o tempo do processo, etc? Você consegue explicar pra gente qual o tempo que esse processo leva? Sim. Como a gente tinha dito, né, a gente entra com essa fase pré-processual, que é a notificação. A gente entrando com a notificação, o banco tem, em média, 10 dias úteis para nos responder, e se eles fecharem um acordo, é mais ou menos uns 30 dias por aí para eles poderem restituir esse valor. Isso dando tudo certo. Agora, se eles falarem assim, não, a gente não quer resolver o seu problema, a parte do processo mesmo judicial leva em média de 6 meses a 1 ano, né, Lucas? Isso mesmo, é aquela coisa, né? Muitas pessoas elas falam: meu processo já tá parado há 1 ano, já tá parado há 2 anos, mas são processos que exigem perícia. São processos que exigem audiência de testemunha, aí a audiência fica marcada para 3, 4 meses depois. Então, esse processo de bancário, esse processo de golpe Pix, ele costuma ser mais curto que os demais. São 6 meses, por quê? Porque as provas elas são documentais. A gente apresenta nossos documentos, o banco apresenta os documentos deles, e aí já é encaminhado para a sentença. O juiz analisa os dois e dá a decisão deles. Que muitas vezes, né, Raul, eles acabam nem recorrendo depois da sentença, porque sabe que se subir e eles perderem, aumenta ainda mais a penalidade deles. Então é um momento que eles já pagam já Uhum. e se livra do processo. Sim. Então, pelo que a gente tá falando aqui, é tudo muito lindo, tudo muito perfeito, né? Então quer dizer que a causa ganha. Ó, causa ganha, nenhum advogado pode te falar que é. Tá? Se um advogado tá fazendo isso com você, pelo amor de Deus, não contrata, porque é contra a lei dos advogados, a lei específica para o advogado. Então, nenhum advogado pode fincar, eu vou ganhar isso. Mas o que a gente pode falar é que já tem muitas decisões de tribunais que estão, sim, condenando os bancos, inclusive tem o próprio STJ que já decidiu dessa forma, então os bancos estão mais perdendo que ganhando. Então as chances são boas, isso é o que a gente pode falar, mas dá certeza, infelizmente a gente não pode. Porque não depende só da gente, né, Raul? Tem cada juiz doido no mundo. Só precisa trabalhar da forma correta, né? Precisa fazer o Exatamente. trabalho certinho. Bacana, bacana. A gente atua bastante nessa questão de golpe Pix e a gente falou, tá aumentando muito, isso tá aumentando no Brasil inteiro, né? A gente tem conseguido atender vários estados, tem clientes em vários estados, e isso não costuma ser um problema, né, Débora? A gente atender outros estados por conta dos processos em si. Conta um pouco mais a nossa área de atuação, a possibilidade que a gente tem de atender o Brasil inteiro que cai nesse tipo de golpe. A gente consegue atender o Brasil inteiro, então a gente tem uma lista, né, de diversos estados onde a gente já está com processos em andamento, e a gente deixa isso claro para os nossos clientes. Por quê? Porque algumas pessoas acham que assim, mas e na audiência? Se chegar na parte do processo, na audiência, eu vou ter que me deslocar daqui, como que vai ser? E a gente explica, né, que agora, ultimamente, a gente faz as nossas reuniões via
videochamadas, audiências estão acontecendo por videochamada. Então, assim, tá muito mais simples, né, dos escritórios de advocacia atuarem no Brasil inteiro, tanto que o nosso escritório, ele atua no Brasil inteiro. A gente tem clientes, né, como eu já disse, clientes em diversos estados. Então, tá mais simples, né? Com a videochamada, a gente já consegue te ajudar, consegue solucionar seu problema, entender o seu caso e partir daí para frente com o processo. Exatamente. Então não tem desculpa você conseguir um advogado especializado para te ajudar nessa situação, que a gente consegue atender no Brasil inteiro, consegue atender vários estados, a gente já tem clientes em vários estados, tem cliente no Nordeste, tem cliente no Rio de Janeiro, no Sul a gente tem cliente já, conseguimos atender o Brasil inteiro. E uma forma que a gente encontrou de ficar mais próximo, o Lucas fala muito bem. Você poderia estar aqui no escritório tomando um cafezinho com a gente? Mas como não é possível, você está longe, a forma que a gente encontrou de estar próximo de vocês, inclusive esse podcast é uma das formas que a gente encontrou de estar próximo de vocês, né? A gente falar sobre o nosso trabalho, falar sobre os seus direitos, falar sobre a nossa atuação em si e você nos conhecer. Então a gente usa a rede social, né, de forma muito forte para que você chegue mais próximo da gente, conheça a gente. Então a gente tem podcast no YouTube, a gente tem vídeos no TikTok, a gente tem no Instagram vídeos também, e a gente grava ali a nossa rotina, nosso trabalho, nosso dia a dia ali também. Então é a forma que a gente encontrou de ficar próximo de vocês. Estar próximo de vocês e vocês conhecerem a gente, conhecer o nosso trabalho e vocês terem um escritório especializado na área para poder atuar na sua área e você ter a chance de recuperar esse valor que você perdeu. Não é não, Lucas? Exatamente. O modo como a gente encontrou realmente, que nem ele falou, né? Eu falo direto. É o modo de como a gente encontrou de estar próximo aí do pessoal que é muito longe. Infelizmente a gente atende, né? Rio de Janeiro, a gente atende no Sul, no Nordeste, muito longe de São Paulo, né? E às vezes a pessoa a gente preza por ela conhecer o escritório. Então a pessoa tem que ver nossa rotina, a gente posta lá no Instagram, né? Nossas reuniões, nossa rotina. A gente postou, inclusive, ontem a nossa preparação para esse podcast aqui hoje. Então a gente gosta disso, a gente gosta que vocês estejam próximos, mesmo que longe, para conhecerem quem está defendendo vocês, não só conhecer as nossas táticas, nossas leis, não, conhecer quem está te defendendo realmente. Isso é muito importante, é importante. Então, e a rede social ajuda muito a gente nisso, né? A gente conhecer, nos conhecer, se aproximar dos nossos clientes e também mostrar o nosso trabalho para outros clientes e outras pessoas souberem dos seus direitos, que infelizmente essa questão de golpe ainda as pessoas acham que não tem muito o que fazer. Então a gente acabou de demonstrar para vocês que tem a possibilidade sim, existe chance de recuperar esse valor, é só procurar ajuda especializada e procurar o escritório certo, não tem desculpa mais, porque a gente está aí atuando em nível nacional, e essa é a nossa apresentação, essa forma que a gente usa, a gente apresenta os nossos clientes, é como se eu estivesse sendo atendido pela gente mesmo no nosso escritório aqui, né? Então é isso, essa questão de golpe Pix é uma questão muito ampla, acho que esse é o terceiro ou quarto episódio que a gente grava sobre essa questão de golpe, provavelmente tem muito mais assunto para falar, mas o que a gente tem para falar é isso, não se preocupem com relação ao golpe, caiu no golpe, às vezes é normal, às vezes acontece, hoje em dia tem vários tipos de golpe, eu mesmo recebo golpes no meu e-mail praticamente diariamente, então todo mundo está sujeito a cair em golpe, a questão é o que você vai fazer depois. Cair no golpe, infelizmente, sofreu, a gente sente muito, mas o que você vai fazer depois? O que você vai fazer? Vai deitar e falar realmente que perdeu e deixar o dinheiro para o banco ou vai procurar ajuda especializada para tentar recuperar seu valor? Então, se você quer recuperar seu valor e procurar ajuda especializada, a gente está à disposição para te atender da melhor forma possível. Você já conhece a nossa equipe aqui e vamos em busca, né, de solucionar esse problema e recuperar esse valor para você. Né, Lucas, tem algum recado final aí para dar para o pessoal, para a gente finalizar esse episódio? Tenho sim. Primeiro de tudo, vou virar aqui para vocês agora, tá? Você tá deixando dinheiro na conta do banco, tá? Você tá deixando eles te enrolarem realmente. Você caiu num golpe, você foi a vítima. Não tem essa de você fez o Pix ou você que colocou a sua senha, colocou sua facial. O banco deveria ter te protegido. Então ele não te protegeu e ele foi o maior errado. Não deixa o dinheiro na mão do banco, eles estão tentando te enrolar. Vá atrás dos seus direitos, vá atrás de ajuda especializada e responsabilize o banco para que eles reparem o seu dano. É isso aí, tem que buscar ajuda, não adianta ficar só lamentando. Eu sei que às vezes você tem que ter o seu tempo de lamentar, realmente. Eu sei que às vezes a pessoa perde 50, 30, 20 mil, não é fácil perder esse dinheiro, tem que ter o tempo de lamentar, mas tem que se levantar e buscar ajuda e buscar recuperar esse valor.
E você, Débora, tem algum recado final para dar pra gente finalizar o episódio? Tenho sim. Resumindo tudo que a gente conversou aqui nesse momento, né? Se você caiu no golpe, o momento de agir é agora. Não deixe isso para depois. Não caia na conversa de que você é o culpado, porque a gente demonstrou aqui para você que existem culpados e é o banco. Então a hora de agir é agora. Não deixe passar isso para depois. Entre em contato com uma ajuda especializada e comece a buscar os seus direitos, né? Não deixe esse dinheiro com o banco. O banco já tem dinheiro demais. Tenta correr atrás daquilo que é seu e restituir o seu patrimônio, o seu sonho que foi tirado de você. É isso aí, Débora. Então, se você gostou desse episódio, curte, comente, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa informação. E conta com a gente se você conhece ou sofreu algum tipo de golpe, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.